O dia amanhece no Rio de Janeiro, e o morro já pulsa com vida. O sol castiga as telhas de zinco, que brilham como espelhos tortos, refletindo o calor que sobe do asfalto quente. No alto da favela, em uma casa de bloco aparente, João acorda. Ele tem 42 anos, um homem de pele queimada pelo sol, com tatuagens que contam histórias que ele prefere esquecer. Uma cruz no pescoço por um irmão perdido, uma cobra no braço por uma traição que ainda dói. Ele se levanta da cama, o colchão rangendo sob o peso de noites mal dormidas. Pela janela, o som de uma moto rasga o silêncio, misturado ao funk que ecoa de uma caixa de som distante. O cheiro de feijão cozinhando na casa ao lado se mistura ao suor que já escorre pela testa. João é um traficante veterano, respeitado, mas cansado. Ele conhece cada beco, cada olhar desconfiado, cada regra não dita do morro. Hoje, no entanto, algo parece diferente. O ar está pesado, como se a própria cidade segurasse a respiração. João veste uma regata preta, pega a pistola que guarda debaixo do travesseiro e a coloca no cós da calça. Ele olha para um espelho rachado, encarando as rugas que a vida, no crime, desenhou em seu rosto. Um rádio toca baixo, trazendo notícias de tiroteios na noite passada, um lembrete de que o morro nunca dorme tranquilo. Ele desce as escadas estreitas de sua casa, os degraus de concreto gastos pelo tempo, e sai para a viela. Crianças correm atrás de uma pipa colorida, enquanto uma senhora varre a laje, lançando um olhar rápido e desconfiado. João acena, mas ninguém responde com entusiasmo. Ele é respeitado, mas também temido. No morro, respeito e medo caminham de mãos dadas. Enquanto atravessa a favela, o som de um cachorro latindo se mistura ao barulho de um martelo batendo em algum concerto improvisado. O cheiro de chuva paira no ar, apesar do céu limpo, como se o morro soubesse que algo está por vir. Ele recebe a ligação no celular, a voz rouca do chefe do tráfico ecoando. João, tem um cara que deve pra gente. Tá escondido num beco lá no alto, perto daquela casa que ninguém entra. Vai lá e resolve. João suspira. Ele odeia essas missões. Cobrar dívidas é trabalho sujo. E o beco mencionado não é qualquer lugar. É um canto esquecido do morro, onde até os mais corajosos evitam passar. Eles chamam de o Beco do Fim. E as histórias que contam não são para crianças. João guarda o celular, sentindo o peso da arma contra a cintura. Ele murmura para si mesmo, tentando afastar o desconforto. É só mais um dia, só mais um trabalho. Mas no fundo, ele sente um arrepio, como se o morro estivesse observando. As ladeiras parecem mais íngremes hoje. Os olhares dos moradores, mais pesados. Ele passa por um muro pichado com frases em letras tortas. Aqui ninguém sai. João ri, achando que é só mais uma brincadeira de moleque. Mas o riso morre rápido. João sobe a ladeira final, o sol agora mais baixo, tingindo o morro de tons alaranjados que não trazem conforto. O caminho para o Beco do Fim é estreito, espremido entre casas tortas e muros cobertos de musgo. O som do funk, que antes animava o ar, ficou para trás, substituído por um silêncio pesado, quebrado apenas pelo zumbido de moscas e pelo farfalhar de sacolas plásticas presas em arames. O chão de terra batida está coberto de lixo acumulado, garrafas quebradas, chinelos velhos e papéis amarelados que parecem nunca terem sido tocados. João sente o peso do olhar do morro, como se cada janela fechada escondesse olhos invisíveis. Ele já esteve em lugares perigosos, enfrentou rivais armados e noites sem lua, mas algo nesse beco faz sua nuca arrepiar. Ele murmura para si mesmo. É só um devedor. Entra, cobra, sai, mas as palavras soam frágeis, como se o próprio ar as engolisse. O beco termina em um portão enferrujado, meio aberto, que leva à casa abandonada. João para, observando a estrutura. A casa parece deslocada, como se não pertencesse ao morro. As paredes são de um cinza desbotado,
com rachaduras que lembram veias pulsantes. Grafites cobrem o exterior, mas não são os desenhos coloridos típicos da favela. São símbolos estranhos, linhas tortas que formam olhos abertos, bocas gritando, mãos esticadas pedindo socorro. João sente um frio subir pela espinha, apesar do calor pegajoso que faz sua camisa grudar no corpo. Ele ri, tentando afastar o desconforto. Moleque fazendo graça, diz em voz alta, mas o som da própria voz ecoa de forma errada, como se o beco respondesse. Ele empurra o portão, que range como um lamento, e entra no quintal. O chão está coberto de ervas secas, e no canto, uma árvore morta parece se curvar em sua direção, os galhos como dedos esqueléticos apontando para a porta da casa. Ao cruzar o limiar, o ar muda. O cheiro de mofo se mistura a algo mais doce, quase enjoativo, como incenso queimado há décadas. A porta da casa, de madeira apodrecida, está entreaberta, revelando um corredor escuro que parece engolir a luz do dia. João acende a lanterna do celular, o feixe de luz tremendo em sua mão. As paredes internas são marcadas por arranhões profundos, como se garras tivessem rasgado o reboco. Ele passa os dedos por uma das marcas, sentindo a textura irregular, quase úmida. Que diabos fizeram aqui? Ele murmura, mas sua voz é abafada por um sussurro distante, como se várias pessoas falassem ao mesmo tempo, tão baixo que ele não distingue as palavras. São vozes de homens, mulheres, até crianças, misturadas em um coro dissonante que parece vir de dentro das paredes. João vira-se rápido, apontando a lanterna para o corredor, mas não há nada além de sombras que dançam no limite da luz. Ele dá alguns passos, o chão rangendo sob seus pés, cada estalo ecoando como um aviso. Uma poça de água no canto reflete a luz do celular, mas por um instante João jura ver um rosto que não é o seu. Olhos fundos, boca escancarada em um grito silencioso. Ele pisca e o reflexo some. Tô ficando louco, pensa, mas sua mão aperta a arma com mais força. Um flashback o atinge. Anos atrás, ele cobrou outra dívida, um trabalho que terminou com sangue nas mãos. A memória do cheiro metálico o faz hesitar, e ele se pergunta se o morro está cobrando sua própria dívida agora. O corredor parece mais longo do que deveria, as portas laterais trancadas com cadeados enferrujados. Ele tenta abrir uma, mas o metal está quente, como se tivesse sido tocado pelo sol. De repente, um riso baixo ecoa, vindo de trás, ou talvez de dentro da casa. João gira, a lanterna varrendo o espaço, mas o beco lá fora parece distante, como se a casa tivesse se movido. João avança pelo corredor, cada passo ecoando como se o chão estivesse vivo, respondendo ao seu peso com rangidos que parecem gemidos abafados. A lanterna do celular treme em sua mão, lançando sombras que dançam nas paredes como figuras, distorcidas, quase humanas, mas com membros longos demais, olhos fundos que parecem observá-lo. O ar dentro da casa é denso, carregado com um cheiro que mistura mofo, terra molhada e algo metálico, como sangue seco. Ele tenta se concentrar, repetindo para si mesmo que é só um trabalho, que já enfrentou coisas piores. Mas a casa não parece uma casa. As paredes, marcadas por arranhões profundos, parecem pulsar levemente, como se respirassem. João para, passando a mão pelo rosto suado, tentando afastar a sensação de que está sendo engolido. O som de seu próprio coração bate alto, quase abafando os sussurros que voltam mais claros agora. Você não sai, nunca sai. Ele gira, apontando a lanterna, mas o corredor está vazio, exceto por uma porta entreaberta no final, que ele jura não ter visto antes. Ele empurra a porta, que cede com um rangido longo, revelando uma sala que não faz sentido. O espaço é pequeno, mas as paredes parecem se estender para o alto, como se o teto fosse inalcançável. No centro, há um altar improvisado, velas apagadas há anos, cobertas de cera derretida
Imagens de santos católicos com rostos desbotados e oferendas que parecem de candomblé. Galinhas mortas, cachaça derramada, flores murchas que exalam um doce podre. João sente um arrepio, lembrando das histórias que sua avó contava sobre rituais interrompidos, espíritos que nunca descansam. Ele tenta dar um passo, mas o chão parece ceder levemente, como se fosse feito de areia movediça. Um flashback o atinge. A imagem de seu irmão mais novo, baleado em um confronto há 10 anos, gritando seu nome em uma viela parecida com essa. A culpa aperta seu peito e ele murmura: "Não foi minha culpa." Mas as palavras soam como uma mentira. As vozes no ar respondem agora mais altas, um coro de acusações. "Você trouxe isso. Você é um deles." João tenta voltar, mas o corredor mudou. Portas que ele passou agora estão trancadas, cadeados enferrujados, substituídos por correntes que parecem se mexer sozinhas. Ele corre para outra porta que se abre para uma sala idêntica à anterior, mas o altar agora tem uma foto sua, tirada em um momento que ele não lembra. A lanterna pisca, e por um instante ele vê sombras se movendo. Figuras magras com rostos que lembram traficantes rivais que desapareceram no morro anos atrás. Uma delas, um homem que João conheceu, aponta um dedo esquelético e sussurra: "Você também fica." João dispara um tiro para o teto, o som ecoando como um trovão. Mas as sombras apenas riem, seus risos misturando-se ao som de crianças chorando, como ecos de tiroteios antigos que ele tentou esquecer. Ele tenta ligar o celular, desesperado por um sinal, mas a tela mostra apenas estática. E por um segundo, ele vê seu próprio rosto refletido, mas com olhos vazios, como se já estivesse morto. O corredor se alonga, as paredes se curvando como se quisessem abraçá-lo. O frio é insuportável agora, penetrando seus ossos, apesar do calor carioca que ele sentia lá fora. Ele tropeça em algo no chão, uma boneca de pano com olhos costurados, que parece pulsar em suas mãos antes de ele jogá-la longe. Som de um tambor distante começa a ecoar, um ritmo que lembra os pontos de candomblé que ele ouvia na infância, mas distorcido, como se tocado ao contrário. João sente a casa respirando ao seu redor, o ar ficando mais pesado, dificultando cada inspiração. Ele se apoia na parede, mas recua ao sentir que está quente, quase viva, como se tocasse a pele de algo gigante. "Isso não é real", ele diz, mas sua voz é engolida por um novo sussurro agora claro: "Você já é nosso." João corre pelo corredor, o coração disparado, cada respiração rasgando o peito como uma faca. As paredes da casa parecem se fechar, o espaço entre elas diminuindo, como se o corredor fosse uma garganta engolindo-o aos poucos. A lanterna do celular pisca, a luz fraca revelando arranhões nas paredes que agora se movem, como se garras invisíveis continuassem a rasgá-las em tempo real. O ar está tão pesado que ele mal consegue respirar. Um cheiro de terra úmida e podridão invadindo suas narinas. Ele tenta gritar, pedir ajuda, mas sua voz é abafada por um rugido baixo, como se a própria casa estivesse rindo. As vozes que ouviu antes, sussurros de homens, mulheres, crianças, agora são um coro ensurdecedor, gritando seu nome: "João! João! Você é nosso!" Ele tropeça, caindo de joelhos, e o chão vibra sob suas mãos, quente e pegajoso, como se fosse feito de carne viva. Ele percebe, com um arrepio que congela seu sangue, que a casa não é apenas viva. Ela está faminta e ele é a presa. Ele se levanta, correndo para uma porta que aparece à sua frente, uma promessa de saída, mas ao abri-la, encontra apenas um abismo negro, um vazio que parece sugar a luz e o calor. Rostos surgem na escuridão, figuras distorcidas de pessoas que ele conheceu, traficantes, rivais, até seu irmão morto, todos com olhos brancos e bocas escancaradas, como se gritassem sem som:
Você trouxe isso, eles dizem, suas vozes ecoando dentro de sua cabeça. João recua, mas a porta atrás dele sumiu, substituída por uma parede que pulsa como um coração. Ele tenta negociar, gritando para o vazio. Eu pago a dívida, leva o dinheiro, leva tudo. Mas a casa responde com um tremor que faz o chão rachar, e ele sente algo agarrar seus tornozelos. Não mãos, mas algo macio e quente, como raízes, vivas. Ele se livra, correndo novamente. Mas cada corredor leva a outro, todos idênticos, todos errados. Como se a casa estivesse brincando com ele, prolongando sua agonia. Um flashback o atinge, misturado ao pânico. Ele vê o morro anos atrás, um ritual que testemunhou criança, uma oferenda feita à terra para apaziguar algo antigo, algo que os mais velhos temiam. Sua avó dizia que o morro foi construído sobre ossos, que a violência do tráfico e dos tiroteios alimentava algo mais velho que a cidade, uma entidade que devorava os culpados. João percebe, com horror, que a casa é a boca dessa entidade, despertada pelo sangue derramado no morro, pelos crimes que ele mesmo cometeu. Ele encontra outro altar, maior, com velas acesas que não estavam lá antes, e no centro, um espelho. No reflexo, ele vê não seu rosto, mas o de todos que já cruzaram seu caminho. Vítimas, amigos, inimigos, todos fundidos em uma única face que sorri com dentes afiados. Ele quebra o espelho com a coronha da pistola, mas os cacos se movem sozinhos, formando palavras no chão. Você já está dentro. As paredes agora se fecham de verdade, o teto descendo como uma mandíbula. João corre, sentindo o ar escapar, o calor da casa queimando sua pele. Ele vê portas que levam a memórias. Sua infância, o primeiro crime, o dia que perdeu o irmão. Cada porta é uma armadilha, e ele entende que a casa não quer apenas seu corpo, quer sua alma, sua culpa. Tudo que ele é. Ele tenta disparar contra as paredes, mas as balas ricocheteiam, e o som se transforma em risadas. O tambor que ouviu antes volta, agora frenético, misturado a cânticos que lembram rituais antigos, talvez indígenas, talvez algo mais velho, corrompido pelo concreto e pela violência do morro. João cai, o chão o engolindo como areia movediça, e ele sente a casa respirar sobre ele, um sopro quente e fétido. Ele grita, mas o som é abafado, e o último pensamento que cruza sua mente é que a casa nunca o deixará sair, porque ela não abre portas para quem já está dentro. João está de joelhos, o chão da casa pulsando sob ele como um coração gigante. O ar é tão denso que cada respiração é uma luta, o cheiro de podridão e incenso antigo sufocando seus pulmões. As paredes agora tão próximas que ele pode tocá-las sem estender os braços. Vibram com um ritmo lento, como se a casa estivesse saboreando sua presa. Ele tenta se levantar, mas suas pernas parecem presas. O chão pegajoso agarrando seus tornozelos como mãos invisíveis. As vozes que o perseguiam, de rivais mortos, de crianças perdidas, do irmão que ele não salvou, se fundem em um único som, um cântico grave que ressoa dentro de seu crânio. Você é nosso, para sempre. João olha ao redor, desesperado, mas não há portas nem janelas, apenas paredes que se curvam como carne viva, fechando-o em um túmulo sem fim. Ele percebe, com um horror que faz seu corpo tremer, que a casa não quer apenas matá-lo, ela quer consumi-lo, torná-lo parte dela. Ele tenta gritar, mas sua voz é engolida, transformada em mais um sussurro que ecoa pelas paredes. Imagens surgem em sua mente, não memórias, mas visões da casa. Corpos de outros que vieram antes, traficantes, devedores, curiosos, todos presos em um limbo dentro das paredes, seus rostos contorcidos em gritos silenciosos. João vê seu próprio rosto entre eles como se já estivesse lá, preso por anos. Ele agarra a pistola, o último resquício de controle, e atira contra o teto, mas o som é abafado, e a casa parece rir. Um tremor que faz o chão ondular.
Uma última visão o atinge. O morro, séculos atrás, antes das favelas, quando a terra era sagrada, mas foi profanada por sangue e ganância. A casa, ele entende, é a vingança dessa terra, um monstro que se alimenta da violência que o morro gera, um ciclo sem fim. João tenta rastejar, mas o chão se abre como uma boca, e ele sente algo quente e úmido envolver seus pés, puxando-o para baixo. A escuridão o engole, e por um instante há silêncio. Então a perspectiva muda. O morro amanhece novamente, o sol brilhando sobre as telhas de zinco, o som de funk ecoando nas vielas. Moradores caminham apressados, evitando o beco do fim. Uma criança, chutando uma bola improvisada, para ao ouvir um sussurro vindo da casa abandonada, agora quieta, com sua porta entreaberta como uma promessa. Você já ouviu falar da casa que come gente? Pergunta um velho sentado em uma cadeira de plástico, sua voz baixa enquanto acende um cigarro. Os moradores balançam a cabeça, mas ninguém olha diretamente para o beco. A lenda cresceu. Mais um desaparecido. Mais um nome que ninguém menciona. No entanto, dentro da casa, algo novo ecoa. A voz de João, agora parte do coro, chamando, implorando, atraindo o próximo. Ele não escapou. Ele é a casa agora, sua alma entrelaçada, com as paredes, sua culpa alimentando a entidade. Lá fora, um jovem traficante, novo no morro, recebe uma ordem. Tem um cara que deve pra gente. Tá escondido naquele beco. Ele hesita ouvindo histórias sobre a casa, mas o medo de desobedecer é maior. Ele sobe a ladeira, a arma na cintura, o sol quente na nuca, sem saber que o morro está observando. A porta da casa range, abrindo-se, lentamente, como se o estivesse esperando. O som de um tambor distante ecoa, misturado ao vento que carrega sussurros. Talvez de João, talvez de outros. O ciclo continua. O morro segue vivo, e a casa espera, faminta, por sua próxima alma.